Luzes por todos os lados, gente acordada a qualquer hora. Essas imagens são de Las Vegas, nos Estados Unidos, a cidade que nunca dorme. Hora de acordar para a realidade. De Las Vegas para o Terra da Mata Empório, um lugar onde a gente trabalha com amor, vive com intensidade, mas também respeita o descanso. Afinal, a gente sabe que saúde de verdade começa com uma boa noite de sono. Recentemente eu fui para Las Vegas e fiquei impressionada com aquela cidade. Música alta, luzes por todos os lados, gente acordada praticamente o dia inteiro, cassinos 24 horas funcionando. Bora entender tudo isso melhor? No programa de hoje vamos mostrar curiosidades sobre Las Vegas, a cidade que nunca dorme, e os cassinos que te fazem esquecer que a noite chegou. Tem bate-papo com especialistas sobre o impacto do sono na sua saúde. Dormiu pouco, você vai querer comer mais. E um ritual do sono simples, para você dormir melhor ainda hoje, nesse feriado de Corpus Christi. É agora no Saúde Sem Neuras. Olha, foi a primeira vez que eu fui a Las Vegas. E eu fiquei realmente impressionada com aquela cidade linda, vibrante, cheia de energia, uma cidade que não para. Os cassinos, eles ficam abertos 24 horas e tem muitas curiosidades por ali. Para começar, praticamente todos os hotéis, a gente tem que passar pelos cassinos. Os cassinos são luxuosos e lá dentro a gente perde a noção do tempo. Não existem relógios e nem janelas. As luzes são intensas, o que estimula o estado de alerta. A música ambiente é animada e contínua, mantendo o cérebro confortável sem perceber o desgaste do tempo. Não se trata em dizer se é certo ou errado, cada lugar tem a sua cultura, o seu estilo, o seu ritmo e tá tudo bem. O que a gente quer, na verdade, é debater o impacto que a falta do sono, do descanso, pode causar para o nosso corpo, para a nossa saúde. E para isso, nós vamos falar com um profissional que já está lá na minha sala me esperando. Vamos lá? O nosso entrevistado de hoje é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. Já entrevistei muito esse profissional na minha época como repórter aqui nessa emissora. Ao meu lado está o Dr. Fontanelli, é um prazer revê-lo, Dr. Fontanelli. E eu quero saber do senhor, o sono, essa questão de como que fica o nosso corpo com noites mal dormidas ou quando a gente dorme pouco com frequência. Então, primeiro, a importância do sono, né? Ele tem a função restauradora, função imunológica, memória, atenção, concentração, foco. E é interessante também que se você dorme pouco ou dorme mal, você tem uma tendência a gravar mais as coisas negativas que você durante o dia. Até o humor muda. Então, se você dorme bem, você grava as coisas positivas. Dorme mal, dorme pouco, você grava as coisas negativas. E piora a memória. Eu estava falando que o sono também tem uma função restauradora do nosso corpo, né? Sim. Além de melhorar a nossa imunidade, melhorar a nossa memória, atenção, concentração, consciência, foco. Tem estudos que falam que se você não dorme bem por muito tempo, a tendência é você aumentar o risco de demências. Porque o cérebro tem uma substância, um local do cérebro que tem a limpeza dele, que é o sistema linfático, que é o lixeiro do cérebro. Então ele limpa as impurezas, as substâncias que estão degradadas durante o dia, beta-amiloide, ele vai limpando isso tudo. Se você não dorme bem, você vai acumulando essas toxinas e o cérebro fica sujo. Então, o álcool piora o sono, dormir pouco, a hipertensão arterial, tudo isso vai contaminando o teu cérebro. Por exemplo, o Alzheimer e as demências, 10 anos antes da demência já tem alguns sinais. Então é o cansaço, sonolência, falta de memória já. Mas essas doenças têm relação com a falta de sono também? Sim, Alzheimer tem? Alzheimer, as doenças neurodegenerativas estão ligadas ao sono. Não só o sono, mas o diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, a obesidade, são doenças que aumentam o risco de demência. Eu ia perguntar exatamente isso. A obesidade está relacionada diretamente com a falta de sono? A disfunção hormonal também? A obesidade é uma doença complexa, né? Tá. Eu falo assim, ninguém quer ser obeso, é uma doença. Dentre as causas da obesidade tem a insônia. Quando você dorme pouco, a privação do sono, dormir menos que 6 horas, você automaticamente aumenta o consumo de energia, em 270 calorias por dia. Dormiu pouco, você vai querer comer mais. Além disso, ele muda hormônios que estão relacionados à saciedade. Você aumenta a grelina, que é um potente diurexígeno, aumenta o apetite, e reduz a leptina, que dá saciedade. Então você acaba comendo mais. E quando você dorme mal, você acorda cansado, não quer fazer exercício físico. Quem não dorme bem não quer fazer exercício físico, então acorda já
cansado, com falta de energia, a última coisa que vai pensar em fazer é fazer exercício físico. Então é um ciclo que leva isso tudo, né? Agora, a obesidade também está ligada muito à apneia do sono, né? Que a pessoa tem dificuldade de respirar, não oxigena bem o cérebro e isso também aumenta os quadros demenciais. O que é a apneia, já que o senhor falou da apneia? Então a apneia, assim, quando nós dormimos, é um relaxamento das estruturas das vias aéreas superiores. Então há um coladamento, ela se fecha e não permite o ar passar. Então a pessoa acorda com o sono, acorda com falta de ar. Falta de ar. E falta oxigênio para o cérebro, para o coração, para o rim, para o corpo todo. Então ela está sempre com uma hipóxia, com a falta de oxigênio no corpo como um todo. Doutor, o senhor falou aí de 6 horas. Existe uma média, assim, que é recomendada para dormir uma boa noite de sono, ou isso é muito individual, muito específico? A média é de 7 a 9 horas. Tá bem. Menos que 6 horas não é saudável. Outra coisa importante, o horário do sono também. Tentar dormir e acordar no mesmo horário, isso é fundamental também. Por quê, doutor? Porque nós temos ritmos circadianos que chamam, então hormônios que regulam a noite. Então, por exemplo, o hormônio nosso mestre é a melatonina. Ela vai regular que horas que entra o cortisol, que horas que entra a adrenalina. Então, todos os hormônios regulados, como se fosse um maestro que fala, agora você entra o hormônio de crescimento, agora entra a insulina, entra o GH. Então, cada hormônio tem um horário. Quem regula isso é a melatonina, que é o nosso maestro, né? Então, gente, eu acho isso tão lindo. Como é maravilhoso o corpo humano. Que máquina perfeita mesmo. Sim. Que coisa linda. A pessoa, vamos supor, né, que não dorme bem durante a semana e fala, final de semana eu compenso. Não dorme bem durante a semana, mas dorme mais tarde no final de semana. Tá valendo ou... Não. É melhor que não dormir nada. Tem estudos que falam isso aí, recentes esses trabalhos que falam, se você não dorme nada, é melhor você compensar no final de semana que não compensar. Agora, o que eu falo às vezes para o paciente, tenta aumentar um pouquinho do tempo do sono durante a semana. Não é um sono tão restaurador como dormir todos os dias, mas é melhor que não dormir nada. O papo tá bom. Muito bom. Quer continuar? Sim, vamos lá. Então o senhor fica aí? Fico. Depois do intervalo a gente volta rapidinho com mais dicas para melhorar o seu sono ainda essa noite, hein? Voltamos e ao meu lado está o Dr. Fontanelli. Como a gente viu até agora, o sono é coisa séria. E antes da gente continuar o nosso papo, doutor, nós fomos às ruas ouvir as pessoas e a gente quer saber o que te tira o sono. A ansiedade. Eu sou muito imediatista, então tudo que eu quero fazer é para ontem, eu não sei esperar. Quando eu coloco uma meta que eu tenho que atingir durante o dia e eu não consigo, eu fico frustrada. Ansiedade e preocupação também me tiram o sono. É cruel isso, hein, doutor? O que a gente faz nesses momentos? Uma das principais causas da insônia é a ansiedade também aí, né? Eu falo assim, a higiene do sono ajuda bastante. O que é isso aí? Tentar dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, ficar num quarto escuro, evitar o celular, que o celular, ele tem a luz do celular, a televisão, o computador, é uma luz de 360 nanômetros, bloqueia a produção da melatonina. Tá bom. Então, se você tirar o celular à noite, já vai ajudar. O quarto tem que ser um quarto escuro também, mesmo o ar-condicionado, aquelas cortinas do ar-condicionado, fechar aquilo lá, e um ambiente tranquilo e sereno para dormir. Outra coisa essencial também é um pouco de luz durante o dia. Que a luz tem, nós temos que ter um ritmo circadiano, então o que eu falo, durante o dia luz e à noite tem que ser escuridão, para que os ritmos circadianos funcionem normalmente. Então o que eu recomendo é evitar o café, chá, perto de dormir também, que vai atrapalhar o sono dela. A atividade física ajuda também a melhorar o sono, mas não próximo de dormir. Então essas coisas podem ajudar. Agora, e às vezes tem que trabalhar a ansiedade também, né? Tem pessoas que vão precisar de um ansiolítico ou tentar achar uma maneira de reduzir essa ansiedade, reduzir a cobrança, que nós temos uma cobrança muito interna, com perfeccionismo também, né? Reduzir isso aí, a terapia funciona também nisso aí. E tem uma coisa importantíssima no sono também, que é a terapia comportamental, onde nós ensinamos a meditação, silenciar a mente para que possa dormir melhor. E é inclusive o padrão ouro para o tratamento da insônia. É melhor do que medicamentos. Por quanto tempo antes de deitar eu poderia estar mexendo no celular? A tela do computador, do celular, ela bloqueia a produção da melatonina. Então, 1 hora antes de dormir, você tem que tirar o celular. Outra coisa também, o nosso cérebro está hoje trabalhando muito ativo. Nunca na história da humanidade nós temos tanta informação. Então, você vai ficar folheando o celular, passando, excita muito o cérebro. Então, isso também leva a alterações no sono, até na cognição. Que é difícil o cérebro saber o que é importante eu tenho que gravar, o que eu não tenho que gravar.
Então isso vem muito em criança, isso aí. As crianças estão muito excitadas hoje, indo mal na escola O excesso, de tela. né? É horrível. Então a tela, o foco maior da tela é a produção da luz, que bloqueia a produção da melatonina e atrapalha o sono. Então 1 hora antes, desliga o celular. 1 hora antes? 1 hora antes. Celular, computador, televisão, tudo que tem. 1 hora tablet, antes, hein, 1 hora gente? Agora, seja sincero, o senhor aplica isso para sua vida? Aplica. E funciona? Eu tenho muito medo de não dormir. Eu acho que como a gente estuda muito sobre o sono, e teve um período na minha vida que eu fiquei um pouquinho sem dormir. E como atrapalha o humor, a atenção, a imunidade. Então eu sou super medroso com o sono, eu sou regrado. Não por ser herói, por ter medo mesmo. A luz eu vou fazer com certeza. O celular eu vou reduzir antes. Sim. Eu vou me esforçar. Legal, porque vale é pro a nosso pena. bem, Vale não a é? pena, vale a gente tem pena. que se Vale a permitir pena. experimentar. Eu sou assim na vida. A gente tem que se permitir E outra testar. coisa, cortar a televisão do quarto também, que a televisão bloqueia a produção da melatonina. Então, o ideal da cama é usar o quarto só para dormir, não usar o quarto para A gente televisão, fica achando também que é só ler o na celular, e não é só o Não, celular, né? A televisão, tablets também, todos, É, atrapalham isso, muito, né? Tudo que é Evitar tela, isso. né? Tudo que é Envolvendo as tela. telas, né? Essa luz, que é a luz azul, né? Ela bloqueia a produção da melatonina. Então, não dá para usar. Não dá. Pronto, gente. 1 hora antes. Obrigada, doutor. Obrigado, eu adorei reencontrá-lo. Eu também. De Foi muito verdade, bom. foi muito um bom prazer. mesmo, um prazer. Teremos outras oportunidades, tenho Com certeza. certeza, eu quero Um ser o abraço. senhor sempre aqui perto da gente. Obrigado, tá bom? viu? Obrigada. Obrigado, Boa noite de sono, hein? Obrigado para você também. Tudo de Até bom. mais. Fica aí Tchau, que a gente tchau. tem um recadinho. Vou te fazer um convite. Topa fazer comigo um ritual do sono para te ajudar essa noite mesmo a dormir melhor. Olha, sem grandes cobranças, ok? Se funcionar, você faz, repete. Se não funcionar, faz os seus ajustes. O importante é você tentar. Bora lá? Vem comigo. Ritual do sono, saúde sem neuras. Vamos começar com escalda-pés. Em uma bacia com água morna, adicione um mix de laranja desidratada, sal grosso, anis, cravo da Índia e camomila. Acrescente 2 a 4 gotas de óleo essencial de lavanda. Deixe os pés mergulhados por 15 a 20 minutos. Enquanto faz o escalda-pés, tome um chá. Pode ser de passiflora, camomila, melissa. Tome em pequenos goles, sem pressa. Aproveite para relaxar e meditar. Você também pode fazer uso dos óleos essenciais, como lavanda, camomila, aí você escolhe o que te agrada mais. Você pode usar tanto no difusor quanto nas suas mãos também. Pinga aí umas 2 gotinhas, esfrega um pouquinho, inala, é uma delícia. Também pode aplicar no travesseiro, umas 2 gotinhas. Ai, perfeito, eu adoro esse cheirinho. E o toque final para essa quinta-feira é: uma leitura leve também pode ajudar. Pense em coisas boas, respire com calma e não se cobre tanto. Eu vou repetir, e não se cobre tanto. Muito obrigada pela sua companhia, que seu sono te cure e seu despertar te inspire. Fique com Deus e até quinta-feira que vem. Fui! Deu ruim, mas sem neuras. Hora de acordar para a realidade. Ai, bati meu dedo aqui. Você tenta. Se fizer sentido, você repete. Se não fizer tanto sentido, tatu. E claro, não se esqueça. Meu nome é... saber a seguinte questão. Peraí. Deu ruim, mas sem neura.